Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente a sua opinião sobre os tópicos que serão abordados. No episódio de hoje, traremos um balanço do que foi a temporada do Liverpool até aqui e faremos uma previsão, entre aspas, do que será até o final de 2023-24. Antes de deixar a minha opinião e analisar os pontos positivos e negativos que tivemos até aqui, temos que trazer um balanço de como se encontra o Liverpool até o momento na temporada 2023-24. Chegamos literalmente à metade da Premier League. Após 19 rodadas, o Liverpool lidera a competição com 42 pontos, seguido pelo Arsenal, que possui 40, Aston Villa 39 e o Manchester City, que tem 37. O City, devido à competição do Mundial de Clubes, está com um jogo a menos, então eles ainda podem alcançar o mesmo número de pontos do Arsenal. Na teoria, é um jogo que eles devem ganhar, que é contra o Brentford, mas a gente espera para ver o que vai acontecer nos jogos seguintes, já que essa partida ainda não tem uma data marcada. Então, até o momento, o Liverpool possui 2 pontos de vantagem para o Arsenal, 3 para o Aston Villa e 5 para o City. O Tottenham está na 5ª posição, é o 36º, e acredito que do Tottenham para baixo a chance de brigarem pelo título da Premier League é bem baixa, então não vou falar muito sobre os outros times. O Liverpool também conseguiu a classificação antecipada para as oitavas de finais da Europa League, então não precisa jogar os playoffs, que era algo que a gente já via como planejado pelo clube e também nas nossas projeções aqui no início da temporada. Na Copa da Liga nós avançamos para a semifinal, enfrentaremos o Fulham em 2 jogos, no próximo mês inclusive, com alguns desfalques. Além dos lesionados, nós temos o Salah e o Endo, que jogarão competições pelas suas seleções, então desfalcarão a equipe durante esse mês de janeiro e meados de fevereiro. E além disso, terá a primeira rodada da Copa da Inglaterra, nesse caso, que será contra o Arsenal logo no dia 7 de janeiro. Será um jogo bem difícil, ainda mais pela questão dos desfalques e da sequência de partidas que o Liverpool tem. Então a gente precisa ver o que o Klopp vai planejar para essas partidas, como ele vai rodar o elenco, principalmente sem o principal atacante, que é o Salah, e o Endo, que vem assumindo uma posição muito importante no meio-campo e tomando essa posição de volante para ele, ajudando bastante a equipe. Lá no início da temporada, em meados de agosto, nós fizemos um vídeo, inclusive se vocês quiserem voltar no canal e dar uma olhada, o vídeo ficou bem interessante, projetando o que seria a temporada do Liverpool em uma questão de previsão mesmo, opiniões sobre o que o Liverpool poderia fazer dentro dessa temporada e como a gente poderia se postular ao título ou G4, enfim. Na minha projeção inicial, eu acreditava desde o início da temporada, depois da janela de transferências, que o Liverpool seria um grande candidato a brigar pela vaga na Champions League de uma maneira mais consolidada e não passasse aquele sufoco que nós tivemos na temporada passada para conseguir uma vaga em competição europeia. Felizmente, até então eu estava errado, e a nossa briga, na verdade, pelo menos até a metade do campeonato, é pelo título. Desde o início da temporada, essa edição da Premier League vem sendo marcada por trocas contínuas de liderança. Nós já tivemos o Manchester City como líder, o Tottenham, que iniciou a competição muito bem, o próprio Arsenal, e nas últimas rodadas o Liverpool conseguiu alternar a liderança junto aos londrinos. Inclusive, nessa rodada em si, na 19ª, que marca o meio da temporada da Liga, são 19 jogos, todos realizaram, menos o City e o Brentford, que estão com esse jogo a menos. Então, o Liverpool tem essa liderança confirmada ao final dessa etapa da temporada. São inúmeros pontos a serem questionados, tanto do Liverpool como de outras equipes, mas olhando para o nosso cenário, eu vejo que realmente nós estamos numa atuação na temporada 2023-24 muito acima do esperado, ainda mais quando a gente leva em consideração que seria um momento de transição. Na verdade, vem sendo um momento de transição, seja pelas peças que nós tivemos no meio-campo, com algumas novidades, até na zaga, com o próprio Quansah, que chegou como um zagueiro que deveria ser contratado, pelo menos era o plano inicial, mas como ele impressionou na pré-temporada, ganhou esse espaço. Então o Liverpool vem com muitas novidades na equipe, desde o time titular até os reservas,
A maneira como a equipe jogar também mudou desde abril, lá naquele jogo contra o Arsenal. A gente já vinha tendo essa mudança tática, principalmente o ponto central dela vem sendo o Arnold jogando como um meio-campista na hora de atacar, fazendo esse duplo pivô e um lateral interno, auxiliando na construção das jogadas. Então, realmente, por esses quesitos, tanto os reforços que chegaram, foram 4 no meio-campo, e o Quansah para a zaga que veio da base, além da maneira como a gente mudou de jogar, eu já via que a gente poderia ter alguns problemas em relação à construção da equipe. Mas eu me enganei, ainda bem. A nossa equipe conseguiu, o nosso time, o nosso elenco conseguiu se adequar muito bem a essas questões. Muitos jogadores ainda estão oscilando, principalmente os que chegaram recentemente, o próprio Szoboszlai, o Gravenberch, o Endo agora vem numa crescente, numa sequência muito boa. O McAllister teve a lesão, mas ele estava conseguindo desempenhar um bom futebol já algumas rodadas. Enfim, o próprio Quansah, ele consegue jogar de maneira regular, é impressionante, ele teve apenas um jogo abaixo, mas nas outras partidas ele impressionou muito quem assistiu e os seus adversários, inclusive. É um jogador de muito potencial, como a gente elogia bastante. Mas enfim, é algo que eu havia comentado com alguns amigos, também no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você não faz parte, o link está na descrição. Foi que o Liverpool conseguiu essa liderança sem atingir o máximo, ou está bem longe ainda do máximo do que essa equipe pode render. A nossa defesa ela vem sendo bem sólida nessa temporada, seja na Premier League ou em qualquer outra competição. Na Premier League em si, nós temos a melhor defesa, com apenas 16 gols sofridos, e isso demonstra um pouco aquela sina do futebol de que equipes se constroem lá de trás, se constroem a partir da defesa, e realmente é isso que a gente vê. Lá no início da temporada, os nossos gols eram marcados literalmente pelos nossos atacantes, então tinha um aproveitamento muito bom dos nossos atacantes, todos eles estavam marcando. Passou um momento que chegou uma seca de gols para o nosso ataque, e quem vinha assumindo esse protagonismo tanto de assistências e gols era um meio campo. E aí a gente chegou nesse momento da temporada com os dois setores, tanto o meio campo como a defesa, oscilando bastante. Alguns momentos o meio campo é o protagonista, outros são os atacantes, mas a defesa em si sempre se manteve sólida desde a primeira rodada até o momento. Nossa defesa vem se portando muito bem, não importa quem jogue. Nós tivemos aquela expulsão do Van Dijk e aquele período que ele ficou fora por conta da punição. Também tivemos lesões, principalmente a do Matip, que tirou ele da temporada praticamente. Enfim, não importa quem joga na linha de zaga, nossa defesa está sempre bem postada. O próprio Tsimikas supriu muito bem a ausência do Robertson. Nós tivemos a lesão do Arnold em um momento que nós tivemos que apostar no Gomes como lateral, e incrivelmente ele vem atuando bem, seja pela lateral direita, na própria zaga, até na lateral esquerda agora, como o Tsimikas machucou e o Robertson ainda não voltou. Alguns garotos da base estão despontando para ganhar espaço e ganhar minutos, como o próprio Ben Doak, que acabou sofrendo uma lesão e teve que operar o joelho. O próprio Bradley, que recuperou a sua lesão nas costas e vem atuando alguns minutos nesses jogos. O Chambers ganhou minutos, o Scallon também ganhou minutos na lateral esquerda, e principalmente o Quansah, que é um zagueiro surreal para a idade dele, e é o maior valor da base desde Alexander-Arnold, pelo menos assim na minha avaliação, e vejo que esse garoto trará muitos frutos pra gente, e espero que continue na equipe por muito tempo, porque ele tem um nível absurdo. Outro jogador que vem me surpreendendo, na verdade não é uma surpresa em si, mas é algo que a gente já esperava dele, que era o próprio Van Dijk. A gente sabe da qualidade dele, passou por esse momento turbulento na temporada passada, teve a questão da lesão também, mas eu vi muitas pessoas, principalmente fora da bolha do Liverpool, de torcedores do Liverpool, falando que ele já tinha acabado, que ele não voltaria mais ao grande nível. Mas foi um engano enorme de quem estava dizendo isso, porque essa temporada ele vem sendo o melhor defensor da Premier League, se bobear, o maior defensor do mundo. Ele vem sendo o melhor zagueiro nas 5 principais ligas e, consequentemente, no mundo. A temporada do Van Dijk é completamente impecável, é difícil apontar um erro ou algo que ele tenha comprometido. Teve aquela questão do lance contra o Newcastle, que foi bem questionável, mas enfim,
ele vem fazendo uma temporada muito boa, seja defendendo ou até auxiliando no ataque e na criação de jogadas aéreas. Outro que não surpreende ninguém e vem colecionando boas atuações, inclusive bons números, é o Mohamed Salah, que é o segundo maior artilheiro da Premier League e o jogador com mais participações em gols do Liverpool na temporada. É impressionante como ano após ano ele continua entregando gols e assistências, seja jogando um pouco mais direto ou criando construções de jogadas com dribles, arrancadas, enfim. Ele soube adaptar muito bem as características dele, a maneira como o corpo dele está respondendo, e assim ele mostra a genialidade que ele tem como atleta, seja como jogador de futebol, ou a inteligência que ele consegue observar e entender que ele não é mais aquele jogador que vai roubar uma bola, vai receber um passe e driblar todo mundo, mas ele consegue se portar de uma maneira que continua auxiliando a equipe com seus gols e assistências. Um Salah mais playmaker, nós podemos dizer assim, que constrói mais jogadas do que as finaliza, mas ao mesmo tempo ele ainda consegue participar de muitos gols e é o artilheiro do Liverpool na temporada. O egípcio tem 16 gols e 7 assistências em 2023-24 e demonstra realmente porque foi tão importante a existência do Liverpool de mantê-lo na equipe e no elenco e não aceitar a oferta do mundo árabe. E por mim, pelo menos, eu desejo muito que o Salah encerre a sua carreira no Liverpool, porque ele é um cara surreal, que quebra recorde atrás de recorde, praticamente em todas as rodadas que você vê da Premier League, ele tá batendo recorde diferente, se tornou um dos 5 maiores artilheiros da história do Liverpool, um dos 10 maiores artilheiros da história da Premier League, o jogador do Liverpool com mais gols em competições europeias, enfim. Além de ser o jogador de um clube inglês com mais gols em competições europeias também, ele realmente quebra recorde atrás de recorde e vem sendo super importante para a equipe. Não podemos deixar de citar também a própria temporada do Alisson, vem sendo surreal, assim como o Van Dijk, ele vem mostrando que seu nível é acima dos demais e vem se consolidando como o melhor goleiro da temporada, seja na Inglaterra ou na Europa, consequentemente no mundo. A temporada do Alisson é repleta de milagres em muitos momentos, ele salvou vários clean sheets da equipe, salvou pontos e defesas que nos deram pontos valiosíssimos para que a gente conseguisse chegar na liderança da Premier League nesse momento. Além do Alisson, do Van Dijk, do Salah, também quero ressaltar a temporada de Trent Alexander-Arnold. O inglês vem se adaptando muito bem a essa sua função. Não é à toa que o Liverpool mudou completamente desde então. Desde quando ele foi jogar um pouco mais pelo meio, o Liverpool virou outra equipe, seja pressionando lá no ataque ou até mesmo na questão de defesa. Eu vejo que nós melhoramos consideravelmente em todos esses quesitos. Foi apenas uma derrota desde que ele começou a fazer essa função híbrida. E a derrota na Premier League, eu estou dizendo, claro, a derrota foi para o Tottenham naquele jogo pra lá de polêmico com o gol do Luiz Dias anulado. Enfim, a gente já falou diversas vezes sobre isso, mas realmente é impressionante como a equipe melhorou e como o time tem se adaptado a isso. Sobre as contratações, o início de temporada do Szoboszlai foi muito bom. Ele realmente chegando e demonstrando todas as suas qualidades. Teve uma queda e vem oscilando bastante nas últimas partidas, é importante dizer. Mas realmente é um jogador que é fundamental para essa equipe, seja pela questão técnica ou tática. A maneira como ele se comporta taticamente ajuda bastante. Mesmo que ele não entregue gol ou assistência em uma partida, ele sempre estará auxiliando na questão da pressão para roubar a bola do adversário, para fazer a cobertura do Arnold, para ajudar na defesa. Ele realmente é um jogador que tem sido fundamental nessa construção até aqui. O próprio McAllister, ele jogou na maioria das vezes como um primeiro volante, sendo esse parceiro do Arnold na hora de construir como um dos dois pivôs. Muita gente até questionou o Klopp por esse posicionamento dele, ou por não dar oportunidades ao Endo, mas a gente via que o Lautaro precisava de um tempo a mais para se adaptar ao ritmo da Premier League e também ao ritmo da equipe. Quando o japonês teve esse ritmo, teve essa noção de quais eram as funções dele jogando como esse primeiro volante para o Klopp, ele conseguiu assumir a posição. Foi uma pena que o primeiro jogo do Lautaro Endo como titular na Premier League, jogando nessa posição com o McAllister um pouco mais avançado, o argentino acabou sofrendo a lesão que os tirou dos gramados até o momento. Ele deve voltar na próxima semana, no início do mês de janeiro,
então a gente espera para ver onde que ele vai atuar. Bem provavelmente voltará a jogar como primeiro volante, porque o Endo partirá rumo à Copa da Ásia, então desfalcará a equipe no mínimo 8 jogos. E a seleção do Japão é uma das grandes favoritas a chegar até a final, então a gente não espera vê-lo atuando pelo Liverpool até meados de fevereiro. Então a volta do McAllister será muito importante para a equipe para suprir esse posicionamento do Lautaro. O japonês vem evoluindo a cada jogo, mostrando realmente quais são as suas principais valências. Ele não é, como eu sempre digo, aquele volante unanimidade ou aquele volante vistoso que todo mundo vai elogiar, mas às vezes, em vários momentos, o próprio Klopp, a própria era Klopp em si no Liverpool já demonstrou que a gente não precisa ter os melhores jogadores naquela posição para vencer ou ser campeão. Nós precisamos de meio-campistas que saibam fazer o que o Klopp pede, que é essa pressão, que é essa entrega, que é combater a todo momento, roubar a bola o mais breve possível e ajudar nas coberturas dos laterais, principalmente, ainda mais agora que temos o Arnold jogando por dentro. Então ele tem sido muito importante nesses últimos jogos, auxiliou muito a equipe nessa crescente das últimas rodadas e vai ser uma pena ficar contar com a ausência dele por tantas partidas nas próximas rodadas. Outro jogador que eu gostaria de chamar a atenção nesse início de temporada, ou nessa metade de temporada, é o Darwin Núñez. Ele começou a temporada muito bem, infelizmente acumulou uma sequência de 11 jogos sem marcar e acabou perdendo a confiança. Alguns gols perdidos, como a gente já sabe que é o Núñez, mas realmente ele demonstrou no início da temporada que pode ser bem útil para essa equipe. E ao lado do Gakpo, que está numa crescente, principalmente como joga pela ponta esquerda, pode formar um ataque muito importante, ainda mais agora que nós tivemos a volta do Jota, que é um atleta que eu admiro muito, e às vezes até vejo que ele é um jogador que não é tão aclamado pela torcida como deveria, por tudo que ele entrega, pelas posições que ele joga. Ele é um dos atletas que pode atuar em todas as posições do ataque e ajuda muito, seja marcando, seja defendendo, seja fazendo seus gols ou participando com assistências. Realmente o Diogo Jota é aquele atleta que a gente quer ter no elenco e ainda bem que temos no time do Liverpool. Em contrapartida, um jogador que oscilou, na verdade vem no nível bem abaixo, é o Luiz Dias. Ele não está conseguindo desempenhar o futebol dele ou entregar o mínimo que ele pode, que são esses dribles que ele tem, a arrancada, a finalização de longe. Claro que tem toda a questão da lesão do joelho, toda a questão que ele passou com a família, mas é um pouco preocupante a condição dele atualmente e como ele vem se portando quando está em campo. Acabou de dar uma assistência no último jogo contra o Burnley. Acredito que isso pode ser uma virada de chave e torço bastante para que ele volte a atuar daquela maneira, porque é um jogador que a gente precisa muito das características dele e um atacante que é raro no futebol atual, e todas essas qualidades que ele mostrou quando chegou, eu acredito que ele não as perdeu, apenas é questão de momento e questão de confiança, e espero muito que ele recupere e possa ajudar a equipe, principalmente nesse momento que ficaremos sem Salah. Quando eu falei dos meio-campistas que chegaram, eu acabei deixando passar o Gravenberch. Ele chegou muito bem, conseguiu até ganhar titularidade merecida em campo, atuando de maneira muito inteligente, seja conduzindo a bola quando a equipe precisava de um maior controle ou armando jogadas com as suas passadas longas, também recompondo de maneira muito inteligente, mas nos últimos jogos ele caiu drasticamente, seja pela questão física ou também pela questão técnica. Ele vem errado muitas coisas que ele não está acostumado a errar. Mas é importante a gente salientar que, principalmente nesse mês de dezembro, o que menos a gente pedia para os jogadores era a questão de qualidade ou a questão física, porque é uma sequência absurda de jogos e o que mais precisávamos era pontuar, e foi o que a gente conseguiu. Claro, poderia ter pontuado melhor, vencido principalmente o jogo contra o Manchester United, até o confronto direto contra o Arsenal, mas o importante foi que a gente conseguiu essa liderança da Premier League e é torcer para que a gente possa mantê-la e, quem sabe, vencer a Liga pela 20ª vez. Vou usar isso como um gancho já para continuar o nosso vídeo e as projeções. Acredito que já falei bastante do que eu precisava sobre o que aconteceu até aqui. Mas antes eu não posso deixar de falar de um atleta que vem evoluindo muito nessa temporada, que é o Harvey Elliott. Eu gostei muito de como ele vem se tornando aquele jogador que sai do banco de reservas e muda o ritmo da partida
ele conseguiu por 2 vezes sair do banco e impactar diretamente no resultado, como foi naquele jogo contra o Wolverhampton, que ele fez o gol, mas aí a arbitragem acabou dando gol contra porque desviou no zagueiro. E na partida contra o Crystal Palace, que aí sim ele fez o gol da virada e nos deu uma vitória muito importante que colocou o Liverpool na liderança naquele momento da partida, naquele momento da rodada. Então o garoto ele vem assumindo muito bem essa responsabilidade nos jogos de Copa da Liga, que geralmente o Salah é preservado, ou da própria Europa League, ele está atuando como um ponta-direita, e isso é algo que a gente pode ficar de olho para essa sequência de jogos sem o Salah. Ele é uma boa alternativa por ali e acredito que seja a melhor posição para ele no Liverpool, mas poucas vezes ele atuará ali nessa posição, por conta do Salah mesmo, que é completamente impossível tirá-lo da equipe, mesmo que ele esteja em uma fase. O egípcio é o nosso melhor jogador, então ele tem a vaga cativa na equipe bem merecidamente. Além disso, eu já elogiei bastante a defesa, o sistema defensivo em si. Eu gostaria de fazer um elogio ao Konaté. A gente sabe que ele sofre muito por essa questão de lesão, por esses momentos que ele acaba não conseguindo uma sequência, mas acredito que até a chegada do Quansah, ou a maneira como o Quansah tem rendido, vai fazer com que ele seja preservado da melhor maneira possível e possa ajudar muito bem a equipe com o seu alto nível, porque ele estando saudável é top 5, top 10 no mínimo, melhores zagueiros do mundo, e ajuda bastante essa dupla de zaga tão forte ao lado de Van Dijk. O jogo dele contra o Arsenal foi algo irretocável, foi uma atuação de almanaque perfeito, a maneira como ele se portou, seja a imposição física dele ou a própria autonomia para criar jogadas e tentar armar a equipe quando precisava. Realmente é um zagueiro que temporada após temporada está evoluindo e mostra que o Liverpool acertou em cheio em sua contratação. O único, porém, é essa questão física mesmo, mas a gente torce bastante para que ele consiga se manter saudável. E elogiando também o próprio Joe Gomez, eu já pincelei um pouco sobre ele, mas realmente a temporada dele é muito boa e surpreendendo o total de todas as pessoas no planeta Terra. Ele vem sendo um jogador muito útil e acredito que nessa temporada o gol dele sai. Já são mais de 200 jogos pelo Liverpool e nenhum gol anotado. O número fica ainda maior se a gente for levar em consideração a seleção inglesa. Realmente acredito que nessa temporada o golzinho dele sai, já passou perto algumas vezes, acertou trave, a bola raspando, enfim. Acredito que nessa temporada ele vai fazer um gol e torço para que seja um gol importante, porque para quem tem memória curta, naquela temporada que nós vencemos a Premier League, o Gomes foi um dos principais jogadores, foi um zagueiro que formou uma dupla muito boa com o Van Dijk e quem sabe ele possa se redimir depois de tantos erros que ele já teve na equipe e nos entregar um momento marcante nessa temporada que pode ser histórico. Agora sim, vou deixar as minhas projeções sobre o que pode acontecer até a reta final da temporada. Eu acredito muito que o ponto de virada, o ponto-chave dessa reta final é a questão da janela de transferências e também como o Liverpool irá se portar com a ausência de Lautaro e Salah, principalmente do egípcio, nesse mês de janeiro. Serão 7 jogos, bem provavelmente sem os dois. Então o Liverpool precisa se comportar de uma maneira muito de alto nível assim para conseguir essas vitórias, esses pontos em partidas bem importantes. Nós temos as semifinais da Copa da Liga, então talvez o Klopp rode um pouco o elenco nesses jogos. A gente enfrenta o Fulham, que não é dos adversários mais difíceis, mas ao mesmo tempo é uma equipe que já mostrou que pode incomodar, apesar de estar numa fase bem ruim. A gente sabe que quando é contra o Liverpool os caras se transformam, mas o Liverpool é o grande favorito para ganhar a Copa da Liga. Entre os 4 que restaram, o próprio Liverpool, Fulham, Middlesbrough e o Chelsea, o Liverpool é o time mais preparado para ganhar esse título. Então não é querendo criar ou criar expectativa, mas na teoria o Liverpool é o favorito para vencer essa competição, mas a gente sabe que o futebol nem sempre a teoria se aplica à prática. O próprio Liverpool é um exemplo disso, mas enfim, a projeção é brigar por esse título e quem sabe encerrar esse mês de fevereiro, março, que deve ser a final, com o título garantido e já abrir boas perspectivas para a reta final da temporada. Na Europa League vai depender bastante do nosso chaveamento.
e como o Liverpool ficará na Premier League, porque acredito que se chegar um momento que tenha jogos importantes na Europa League na quinta-feira e jogos importantes do Liverpool no domingo, provavelmente na Premier League, acredito muito que a força total será guardada para a Premier League, porque realmente são competições de níveis diferentes. O Liverpool está acostumado a brigar por todos os títulos possíveis, brigar sempre pela Champions e Premier League, mas realmente nesse momento, principalmente com a questão das lesões que tem no elenco, caso os jogadores não se recuperem, o elenco acabe ficando curto novamente, acredito que a Premier League será priorizada, mas eu torço muito para que o departamento médico do Liverpool consiga responder e devolver esses jogadores que a gente precisa tanto, que não jogaram ainda nessa temporada. O Bajcetic até teve 2 jogos, mas não conseguiu jogar regularmente. O próprio Thiago talvez pode ser que volte no mês de janeiro. A projeção é para que os dois, mais o Robertson, retornem nesse mês. O McAllister deve voltar nas próximas semanas. Enfim, são jogadores que podem ajudar a equipe nessa reta final e se manterem saudáveis, podem contribuir bastante com a rotação do elenco e nos dar mais opções para que a gente possa disputar tudo. Então vejo que o mercado de transferências de janeiro, caso o Liverpool realmente consiga pelo menos aproveitar a oportunidade de contratar um zagueiro, de preferência canhoto, nesse caso seria o Gonçalo Inácio ou o próprio Hincapié, que são jogadores muito observados pelo Liverpool, muito citados pelos jornalistas que cobrem o mercado de transferências. Então são 2 boas opções. Talvez se tivesse alguma oportunidade no meio campo, mas essa posição de volante é muito escassa no mercado. São poucos jogadores que podem auxiliar o Liverpool até então, porque os melhores jogadores dessa posição de volante foram negociados no início da janela de transferências do verão. Tanto que foi aquela briga imensa do Liverpool e Chelsea pelo Caicedo, porque as melhores opções já tinham sido negociadas, como o próprio o Gart, o Rice, alguns outros que eu não irei lembrar de cabeça, mas que já tinham sido negociados, e assim o Liverpool acabou deixando passar essas oportunidades. Vejo que alguns jogadores da própria Premier League poderiam suprir essas posições, como o João Palhinha, apesar de não ser o perfil do Liverpool fazer uma contratação tão cara para um jogador de idade avançada. O Douglas Luiz, do Aston Villa, que é um jogador que está numa temporada muito boa. O próprio Bruno Guimarães, do Newcastle, o João Gomes, do Wolverhampton, são atletas de muita qualidade que poderiam ajudar o Liverpool nessa posição, mas não acredito que o Liverpool se movimente e contrate, exceto se apareça realmente uma grande oportunidade dentro dessa posição. A minha aposta seria mesmo o Liverpool se reforçar para a zaga, um Gonçalo Inácio, um Hincapié. Acredito que são essas as contratações mais prováveis, ou a contratação mais provável entre um ou outro. Sobre saídas, duvido muito que alguém deixe o Liverpool nesse momento. Talvez o próprio Phillips, que vai voltar de empréstimo, ele deve ser emprestado novamente. O Carvalho, Fábio Carvalho, que está emprestado ao Leipzig, tem essa vontade do Liverpool de repatriá-lo, porque ele não está ganhando muitos minutos jogando pela equipe da Alemanha, mas isso também me parece uma pressão para que o clube coloque para jogar mais tempo, e o próprio Leipzig não quer devolvê-lo e deseja mantê-lo até o final da temporada. Então a janela de transferências do Liverpool não deve ser tão movimentada, mas a gente sabe que o Liverpool é o clube no mundo com mais surpresas em relação ao mercado. Então às vezes ninguém está esperando nada e de um dia para o outro já aparece negociação avançada e jogador sendo apresentado, e a gente fica atento. Por isso, mais uma vez, é importante vocês acompanharem as nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook e também no Twitter /X, para ficarem atualizados sobre essas questões. Então, resumindo um pouco toda essa questão da Premier League e Europa League, a Europa League em si eu acredito que vai depender muito do sorteio, como eu havia dito, mas o Liverpool junto ao Bayer Leverkusen são os 2 favoritos para ganhar a competição. A Premier League, a gente sabe que o maior concorrente sempre será o Manchester City, apesar de estarem 5 pontos atrás, com um jogo a menos, é importante ressaltar. Nós conhecemos o potencial de um adversário que vem tirando títulos diretos da gente há algumas temporadas, infelizmente, e de como eles são bons da reta final da temporada e eles embarcam em sequências de vitórias e mais vitórias e mais vitórias. É difícil o City desperdiçar pontos na reta final da Premier League
Então o Liverpool vai depender bastante dessa regularidade de fazer um turno melhor do que já foi esse primeiro, não desperdiçar pontos contra adversários que estão na parte de baixo da tabela, como nós desperdiçamos contra o Luton Town, ver se consegue reverter alguns placares que nós tivemos nesse primeiro turno, como o próprio empate contra o Chelsea, que é um adversário que no passado recente vem sendo uma pedra no sapato, entre aspas, em questão de resultado, porque sempre o Liverpool e o Chelsea empatam, um pode estar na melhor fase da vida e o outro na pior, o jogo sempre termina empatado, então é tentar quebrar um pouco essa toada e vencê-los em casa, que o Liverpool receberá o Chelsea em Anfield já nas próximas rodadas, sem Salah, é importante ressaltar. Outro resultado que a gente pode reverter, que nós tivemos nesse primeiro turno, seria a derrota para o Tottenham. Nós podemos vencê-los em Anfield, até devemos se queremos brigar pelo título. Alguns empates que deixamos pelo caminho contra o próprio Brighton, o Manchester United e o Arsenal, que serão jogos fora de casa. Então são partidas para reverter um pouco mais difíceis, mas que o Liverpool tem sim potencial de conseguir bons resultados. E dependendo muito de como superar essa ausência do Salah nesse mês de janeiro, o Liverpool pode sim brigar pelo título da Premier League, mas eu ainda mantenho os pés no chão. Claro, torço sempre por melhor, mas tem muito o que acontecer até a reta final da temporada e principalmente ficar alerta com o City, porque a gente sabe que são os maiores adversários nossos nesse passado recente, inclusive nessa própria temporada, mesmo que eles não estejam tão bem, tiveram uma sequência de 6 partidas e apenas uma vitória nesses últimos 6 jogos, agora são 2 vitórias nos últimos 7, mas a gente conhece o potencial do adversário e continua observando essa questão e torcendo muito para que o Liverpool possa manter uma boa sequência e se consolidar nessa liderança e não desperdiçar pontos bobos, porque aí sim nós podemos sonhar com o 20º título da Liga Inglesa, o segundo da era Premier League, e igualar o Manchester United como o maior vencedor de competições de Liga Nacional a primeiro nível. Acredito que falei bastante sobre a temporada até aqui, até me alonguei mais do que era esperado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, o seu comentário, compartilhe, deixem o feedback pra gente, porque é muito importante para saber se estão gostando do nosso conteúdo. E enfim, não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.